Bora gravando. Pessoal de casa, oi, gente. Oi, Ana Paula. Oi, Brenda. Oi, Di. Oi, Letícia. Oi, Lívia. Oi, Luca. Oi, Manu. Oi, Marcelo. Oi, Valentina. Vocês estão bem, gente? Vocês estão me vendo aqui? Deixa eu ver se eu mesmo consigo me ver aqui. Oi, câmera. Tudo bom? Gente, a gente não decidiu que prova nós vamos fazer. Então a gente tem que tomar essa decisão agora. Eu tô vendo aqui que é de 2024, eu acho que eu fiz, talvez. Fiz. Então a gente pode escolher aqui, então eu quero saber de vocês o que que vocês acham. A gente pode fazer do último ano, que foi 2025, ou, ou não, né? Ou 2023, não lembro se eu fiz 2023. O que que vocês acham? Vamos decidir isso agora. Bernardo, tem alguma sugestão? Qualquer coisa, tá bom? O, o objetivo é mais fazer mais um pouco de treino, né? Dar aquela última olhadinha. Mas eu realmente não cheguei a decidir nenhuma. Então, deixa eu abrir aqui. Eu posso pegar uma mais antiga, só que as mais antigas são de 25 questões, e aí provavelmente não dá para fazer toda pelo tempo. Mas é possível fazer, por exemplo, 2019, talvez, que foi a prova mais difícil, tu diz? Ah, as questões mais difíceis? Pode ser. Aí não faço todas, daqui a pouco eu pego só as que sejam mais interessantes. O que que os demais e as demais acham? De repente podia pegar de 2019. Pode ser que seja uma boa. Para não voltar uma também que seja muito antigona, porque aí também a prova já não é mais muito parecida, né? Tô dando uma olhada aqui na de 2019. 2019 parece ser legal. O que que as demais pessoas acham aí? 2019 pode ser? Parece ser boa. Então vamos fazer 2019. Então vamos dar ali na de 2019. Eu vou mandar nos grupos aqui. Deixa eu só mandar para mim mesmo. Vamos fazer ela, porque é legal a gente fazer uma prova que a gente não tenha feito também, né? Para não ficar muita repetição de coisa. Então deixa eu mandar nos grupos de vocês aí, das turmas. Aqui. URGS 2019. Vejam se chegou aí. Então, 2019. Aqui, novo documento. Beleza, tá aberto aí. Baixem aí também no grupo para vocês verem, fazerem junto comigo. Conseguiram, gente? Baixar aí a prova? Então vamos dar-lhe. Então vamos lá. Assim, a prova de 25 questões, gente, não é muito diferente da de 15 questões. A de 15 questões ficou mais enxuta só, mas a estrutura é mais ou menos a mesma, ó. Então, a matemática básica, aqui tem uma de números complexos, é legal, porque eventualmente pode ser que apareça. Depois ali as de um, 2, 3, funções, PA e PG, logaritmos, gráficos, polinômios, aí entra as geometrias, bem clássico também, e termina lá com média, análise combinatória e porcentagem. Então vamos lá. Primeira questão, começando então na 26, diz assim: considere as afirmações sobre números inteiros, especificamente sobre números inteiros aqui. Primeiro, todo número primo é ímpar. Claramente falso, né? O 2 é um número primo.
Então a primeira é falsa, 2 é par. Não é verdade que todo número primo é ímpar. Essa tá errada, um tá fora, a um aqui tá fora. Se A é um múltiplo de 3, então 2A é um múltiplo de 6. Se um número é múltiplo de 3, o dobro dele é um múltiplo de 6. Isso é verdade. Porque o que significa ser um múltiplo de 3? Significa isso aqui, ó. É 3 vezes algo. Então, se A é um múltiplo de 3, ele é 3 vezes algo. O 2A vai multiplicar isso aqui e vai virar 6 vezes algo. Dá para pensar em exemplos, né? Tipo, 3 vai virar 6, o 9 vai virar 18. E assim por diante. Se o número é múltiplo de 3, o dobro dele é múltiplo de 6. Isso é verdadeiro, então não pode ser apenas 3, ou é 2 ou 2 e 3. Se A é um número par, A ao quadrado também é par. Verdadeiro. Porque se A é par, ele é múltiplo de 2. E quando eu elevo ao quadrado, ele continua sendo múltiplo de 2, fica múltiplo de 4. Ó. Então, sei lá, 2 é par, 2 ao quadrado fica 4, 10 é par, ao quadrado vai dar 100 e assim por diante. Se o número é par, quando eleva ao quadrado, continua sendo par. Então, 2 e 3 são as verdadeiras. Tranquilo? Sem problema? Sim. 27. Aqui tem uma coisa interessante nessa questão, é sobre números complexos, tá? Dados os números complexos, Z1, olha o jeito que eles deram o número complexo aqui, de uma forma curiosa. 2 menos um e 3 e x. Sabes que Z1 vezes Z2 é real, então quem é o x? Quando ele diz o número complexo 2 e menos um, eu escreveria 2 menos i. É que esse 2 é a parte real. Ele está escrevendo na forma de um ponto, e esse menos um é a parte imaginária. Então ele está dizendo que a parte real é 2, a parte imaginária é menos um. Então é o número 2 menos i. O outro número Z2 ali, ele tem a parte real que é 3 e a parte imaginária que é x. A gente não sabe quem é a parte imaginária. Então tu escreve isso como 3 mais xi. E aí a questão diz que a multiplicação desses dois números tem que dar um número real. Então, quem é que deve ser o x? Eu vou fazer o cálculo, ó. Eu vou pegar esses dois números e vou multiplicar ambos para ver o que que acontece. Então, como é que eu multiplico dois números imaginários, números complexos? Eu coloco entre parênteses, ó. 2 menos i multiplicado por 3 mais xi. Então, chuveirinho, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes xi é 2xi. Menos i vezes 3 dá menos 3i. E menos i vezes xi dá menos x. Só cuida que i vezes i fica i ao quadrado. Menos xi ao quadrado. Aí o que que tem que lembrar? Tem que lembrar que i ao quadrado é menos um, porque o i é a raiz quadrada do menos um. Se o i é a raiz quadrada do menos um, quando eu elevo ao quadrado, a raiz some, cancela, né? E fica só menos um. Então, quando aparece i ao quadrado, a gente troca por menos um. Agora, olha como é que fica, então, esse Z1 vezes Z2. Ele fica 6 mais 2xi menos 3i. E atenção ali no final, menos um vezes menos x fica mais x. Então, se eu agrupar isso aqui, que talvez seja a coisa mais importante dessa questão, eu tenho que agrupar porque esse 6 e esse x não tem o i junto com eles, então eu puxo os dois para frente. E o 2x e o menos 3 têm ambos o i, então eu coloco em evidência, ó. Então fica 2x menos 3 vezes i em evidência. Por que que eu tenho que agrupar assim? Porque isso daqui é a parte real, é o a, do a mais bi. E isso daqui é a parte imaginária, que é o b do a mais bi. E aí o que que ele diz? Ele diz que isso aqui tem que ser real. Gente, o que que é um número real? Um número real é um número em que a parte imaginária é zero. Para ser real, a parte imaginária tem que ser zero. Isso aqui tem que ser zero. Então eu vou pegar esse 2x menos 3 e igualar a zero. 2x menos 3 iguala a zero para ver então quem é que tem que ser o x. Daí passo o 3 para o outro lado e o 2 dividindo, x tem que ser 3 meios, que é o que está na letra D. Se o x for 3 meios,
A parte real fica zero, a parte imaginária, desculpa, fica zero. Daí o número é real. Difícil essa questão, tu acha? Bem, né? Bem específica. Principalmente agrupar a parte real para poder ver o que que é a parte real e o que que é a parte imaginária, né? Pessoal de casa, o que que acharam? Então tem que. Primeiro, eu acho que a primeira coisa difícil aqui é ter que saber que isso aqui é a mesma coisa que 2 menos i. E isso aqui é a mesma coisa que 3 mais xi. Aí fazer essa multiplicação, fazer o chuveirinho e fazer o agrupamento desse 6 com esse x e esse 2xi com menos 3 para ver que a parte real é 2x menos 3 igualar isso aqui a zero. Então, uma questão de números complexos. Eventualmente cai, não é sempre que cai. E também não é sempre que é difícil. Nesse caso, é uma questão mais difícil. 28, o valor numérico dessa expressão, que é uma questão de cálculo só, né? Eu tentaria fazer tudo de cabeça aqui, ó. Por exemplo, um mais um meio é 3 meios. Vezes um mais um terço é 4 terços. Um mais um quarto são 5 quartos. Até chegar no um mais um milésimo. Um mais um milésimo são 1001 milésimos. Uma maneira interessante de fazer esses cálculos aqui é sempre trocando o 1 por outra fração. Tipo, aqui o 1 tu pode trocar por 2 meios. Aqui o 1 pode trocar por 3 terços. Aqui tu pode trocar por 4 quartos. E aqui tu pode trocar por 1000 milésimos. Né? Então fica um meio mais 2 meios, 3 meios. Um terço mais 3 terços, 4 terços. Um quarto mais 4 quartos, 5 quartos e assim por diante. E aí dá esses somatórios clássicos aqui, que sai cortando tudo, né? Então essa é a ideia. Vai cortar tudo, só vai sobrar quem não tem com quem cortar. E quem não tem com quem cortar é o 2 e o 1, 1001. Então tudo isso daqui vai dar 1001 sobre 2. 1001 sobre 2 é a letra E. Então aqui é uma questão com cálculo de frações. Essa eu acho que é fácil, também acho? Sim? Sempre tem nessa desse somatório que, que sai. Aham. Ah. Não é nada inovador no fim das contas, né? Todas as provas têm uma questão desse tipo de sair cortando coisa. Galera de casa, se vocês tiverem dúvidas, vocês me digam, por favor, tá? Vocês vejam que quando eram 25 questões, caíam duas dessas de um, 2, 3 de novo, ó, sendo A e B números reais positivos, positivos. Considere as afirmações abaixo. Aí tem as afirmativas aqui. Aqui ele está falando só de positivos, tá? Na primeira, se A maior que B, A na X vai ficar maior do que B na X para qualquer X. Se é para positivos, me parece verdadeiro isso. Para negativos, não seria. Se A é maior que B, A na X vai ficar maior do que B na X para qualquer X. O X não é. O positivo é o A e o B, né? Mas o X pode ser negativo, tem razão, então é falso. Então o que que eu poderia pensar com X negativo aqui? Se eu pegar o A valendo um quarto e o B. Poderia ser, não, pegar o número inteiro. Se eu pegar o A valendo 4 e o B valendo 10. Não, aí tem que ser o contrário, porque o A é maior do que o B. Se eu pegar o A valendo 10 e o B valendo 4, ó, o 10 é maior que o 4. Vamos botar 2 até para ficar mais fácil de ver. O 10 é maior do que o 2. Mas se eu trocar o x por um número negativo, o que que fica, por exemplo, menos um, né? O que que fica 10 na menos um? Aí fica um décimo. E 2 na menos um fica um meio. 2 na menos um é um meio. Mas aí quem é que é maior? Antes era o 10 que era maior. Agora, quem é que é maior, um décimo ou um meio? É um meio, porque um meio é 0,5, certo? Então ficou o contrário. Então não é verdade, porque se o x fosse positivo, sim.
mas o x pode ser negativo. Então, se A maior que B, A na x tem que ser maior que B na x. Para qualquer valor de x, não. Porque para x negativo ficou ao contrário. Então, essa daqui, um é falsa. Ou é 2 e 3. Nesse caso, vamos direto para 3, né? Se A é maior do que B, raiz quadrada de A é maior do que raiz quadrada de B. Essa aqui a gente fez exatamente a mesma numa outra prova. É engraçado como eles repetem. Isso é verdadeiro para números positivos. O A e o B são positivos. E dá para pensar isso pelo gráfico da função raiz de x. Y igual a raiz de x é uma função crescente. Então, se eu pego um número A que é maior do que o número B, a raiz quadrada do A, que é o y, vai dar maior do que a raiz quadrada do B. Então, isso aqui é verdadeira. Se A é maior que B, a raiz quadrada do A é maior do que a raiz quadrada do B. Então, ficamos com a letra D, porque a primeira era falsa. Então, uma clássica de um, 2, 3, que aqui foram duas questões. Não me lembrava que tinha essa daqui, não botei no meu resumo. Tudo bem? Apenas 2 e 3. Ô, Di, faz um favor pra mim, Di, tu que tá me ouvindo aí, deixa o gabarito aberto pra nós. Pega no site ali se tu conseguir o gabarito da prova pra gente ir conferindo o gabarito pra ver se tá tudo certinho, que eu não tenho ele aqui. Obrigado. 30. Essa questão é interessante, também é uma questão de um, 2, 3, mas sobre funções. É uma questão bem genérica, tem gente que tem dificuldade por causa da escrita, tá? Diz assim, considere as seguintes afirmações sobre quaisquer funções. É muito louco isso, porque pode pensar em qualquer exemplo de função. Um, se x é um número real e x é maior que zero, então f de x também é maior que zero. Gente, f de x é sinônimo de y, tá? Então, está dizendo assim, numa função, quando x é positivo, o y tem que ser positivo? Claro que não, né? Por que seria isso? Por que que em todas as funções do mundo teria que acontecer uma coisa dessa? Posso pegar um exemplo aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Tu pega um valor de x aqui que é positivo, mas o y dele é negativo. E tem muita gente que não consegue responder essas perguntas porque não entende exatamente do que a questão está falando. Mas é uma coisa idiota. Se o x é maior que zero, o y tem que ser maior que zero. Não. O x pode ser positivo e o y negativo, ou outras combinações, tá? Então essa daqui já é por si, já é falsa, essa primeira. Então não é apenas um, nem um, dois, três, nem um e dois. Então, olha dois. O que que a 2 diz? Se f de x é zero, é porque esse x é um zero da função. Aqui eles poderiam ter botado uma outra letra que não seja x, porque x dá um pouco a impressão de variável. Vamos pensar com uma outra letra. Se f de a é zero, é porque esse a é um zero da função. Sim, essa é a definição de raiz. Se eu troco um número ali dentro e dá zero, é porque é uma raiz. Então essa daqui é verdadeira, portanto apenas 2 vai ser a resposta à letra B. Então é curiosa a questão aqui, porque é uma questão bem genérica sobre funções, mas que não tem mistério nenhum. 31, essa daqui eu botei no pré-prova, inclusive, é uma dessas questões de gráficos clássicas, diz assim, dadas as funções f e g definidas por menos log de x na base 2 e x quadrado menos 4, pode-se afirmar que f de x igual a g de x é verdadeiro para qual valor de x? Ele não diz no intervalo, no enunciado, mas essa é uma questão sobre gráficos. Porque se eu igualar para tentar calcular, não vou conseguir calcular isso. Então, o que que eu tenho que lembrar? Primeiro, o gráfico da função x ao quadrado, tem que saber de cor, e o x ao quadrado menos 4 quer dizer que esse gráfico desceu 4, tá? Isso aqui é o gráfico de x ao quadrado que desceu 4. Quer dizer que esse valor aqui é menos 4, e também é bom já perceber que as raízes são menos 2 e 2, são os valores que zeram aqui. Trocando x por 2 vai dar zero, trocando x por menos 2 também vai dar zero. Então, isso aqui é o gráfico de x ao quadrado menos 4. Agora, como é que é o gráfico de menos log de x na base 2? Isso é sacanagem, porque é difícil isso, eu acho, para a maioria dos alunos, porque primeiro tu tem que saber o gráfico de log de x na base 2 sem o menos, que é uma coisa tipo assim, isso aqui é uma função logarítmica, a gente viu isso no pré-prova, crescente, porque a base é 2, a base é maior que 1.
Função logarítmica crescente, tá? Log de x na base 2. Agora, o que que acontece quando eu coloco o menos na frente? Aí o menos inverte, o que é positivo vira negativo e o que é negativo vira positivo. Isso aqui tem que saber, ó, que corta no um, tá? Mas aí o gráfico vai inverter todo ele vai ficar aqui. Isso aqui é o gráfico de menos log de x na base 2. Então, isso é uma questão daquelas sobre transformação dos gráficos, certo? Então, aí desenhando esses dois gráficos agora, vai ficar uma coisa tipo assim, ó, parábola, que está aqui embaixo, que desceu 4, e a função logarítmica invertida que ficou aqui, tá? E aí, olha só, é importantíssimo perceber que isso aqui é um e isso aqui é 2, porque isso mostra daí que o ponto de intersecção entre as duas é essa daqui, ó. Daí a questão perguntava o valor do x do ponto de intersecção. Ó, o x do ponto de intersecção é um número entre um e 2. Eu não sei quanto ele é exatamente, mas sei que ele é um número entre um e 2. Portanto, se ele é um número entre um e 2, a resposta é a letra B. É um valor entre um e 2. Então, o que vocês têm que lembrar, gente, é que quando eles mandam igualar, isso não quer dizer que é para tu igualar e calcular. Isso é uma maneira de perguntar pelo ponto de intersecção entre as funções. Número entre um e 2, letra B. Então, também acho uma questão um pouco mais difícil, principalmente por causa do gráfico aqui da função logarítmica. Beleza? Di, tá conferindo aí para nós o gabarito? Pra ver se a gente está gabaritando até aqui. Foram 6 já. Então, essa daqui, letra B de bola, 31. Vou para 32. Desde a Grécia Antiga, sabe-se que a soma dos números ímpares consecutivos a partir do um é sempre um quadrado perfeito. Esse é um conceito importante que a URGS gosta. Eu não sei se vocês sabiam disso, ó. Já tinha percebido isso? Quando somos números ímpares, dá uma coisa, ó, 1 mais 3 dá 4, que é 2 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 é 9, que é 3 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 mais 7 é 16, que é 4 ao quadrado. Loucura, né? A soma dos números ímpares dá um quadrado. Perfeito. O que eu tenho que enxergar é que se eu somar os quatro primeiros, dá 4 ao quadrado. Se eu somar os três primeiros, dá 3 ao quadrado. Então, qual é a soma de todos os números ímpares menores do que 100? Basicamente, o que eu tenho que entender é que são 50 números ímpares menores do que 100. Porque do 1 até o 100 tem 100 números, só que metade é par, né? Então, metade é par, metade é ímpar. Então, o que que daria a soma dos 50 primeiros números ímpares? Que seria do 1 mais 3 mais 5 mais 7, blá, 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 até chegar ao 99. Isso é, pelo padrão, 50 ao quadrado. Se eu somo 50 números ímpares, 50 ao quadrado. Quatro números ímpares, 4 ao quadrado. Três números ímpares, 3 ao quadrado. Então é só ver o padrão aqui. Não chega nem a ser uma questão de PA. Até podia ser, pensa, calcular pela PA e ficar uma PA. Mas é mais o padrão aqui de perceber que a soma de n números ímpares dá n ao quadrado. Foi? 32. Padrão numérico, daria para dizer que essa questão aqui. 33. Também é uma questão de funções curiosa, porque é bem genérica. Diz assim, ó, considere a função real de variável real y igual a 2 na x menos um, y igual a 2 na x menos um. Com relação a f de x, é correto afirmar o quê? Aqui tem uma, na verdade, ele está cobrando uma coisa que é super clichê aqui, mas que poucas pessoas sabem. Isso aqui é uma função exponencial, tá? É uma função exponencial. O que a questão está cobrando aqui é o seguinte: o que que acontece com os valores de y se eu for trocando x por zero, depois por um, depois por 2, depois por 3, depois por 4 e assim por diante? Tá? Eu vou ir direto para as alternativas aqui, que são as corretas, tá? Ou a correta, né? Quando eu tenho uma função exponencial
e substituo os valores de x por uma sequência de números que está em PA, 0, 1, 2, 3, 4 é uma PA, eu vou encontrar uma PG. Uma função exponencial transforma valores em PA, que são os x's, em valores em PG no y. Então, por quê? Se eu trocar o x primeiro por zero, ficaria isso aqui, ó. 2 na zero menos um. Depois 2 na um menos um. Depois 2 na 2 menos um. Depois 2 na 3 menos um. Depois 2 na 4 menos um. E esse primeiro ficou 2 na menos um, esse daqui ficou 2 na zero, esse aqui ficou 2 na um, esse aqui ficou 2 na 2, esse aqui ficou 2 ao cubo. Esse é um meio, esse 2 na zero é um, esse 2 na um é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8. Então, se eu olhar para esses valores, ó, eles estão formando o quê? Eles estão formando uma PG de razão 2. Está dobrando. Vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, etc. Então, uma função exponencial transforma valores que estão em PA no x em valores que estão em PG no y. Já a função logarítmica faz o contrário. Ela pega, se tu botar valores em PG na função logarítmica, as respostas vão ficar em PA. Então, a resposta que está na letra E, o que eu acho difícil dessa questão é a maneira como está escrito, é a redação da afirmativa. Ele está dizendo na letra E ali, ó, os valores das imagens. O que que são as imagens? São os valores de y. Imagem é um jeito de falar sobre os valores de y. Os valores de y de f de x, quando x é um número natural maior ou igual a zero, ou seja, quando x for 0, 1, 2, 3, 4, esses valores de y formam uma progressão geométrica. Letra E. Foda de entender. Muito, muito estranho, né? Os valores das imagens de f de x de A em R, quando A é um número natural maior que zero. É. E que os valores de x, porque isso aqui é o domínio que se chama, né? O domínio são os valores de x. E os valores de x que ele está mandando eu colocar são os números naturais, que são esses valores de x que eu estou colocando aqui. Zero. Quando ele fala uma função real, variável real, é isso, só para falar que envolve só números reais, Uhum. mas é qualquer função. Isso. Aqui, quando ele fala real de variável real, é porque não está cobrando, não é uma função que tu possa trocar o x por i, por exemplo. São números reais só que estão envolvidos aqui, mas só cai função real de variável real, não cai função com números imaginários na URGS. Então aqui é uma informação que não ajuda para muita coisa. É, dá medo mesmo. Função real de variável real. Pois, gente, então essa aqui deu letra I. Olha aqui, essa aqui já foi requentada milhões de vezes, né, cara? Eu chego a ficar com um pouco de raiva desses caras da URGS, porque eles ganham acho que 300, 400, 500 pila pra fazer uma questão. Aí o cara vai lá e pega essa questão aqui que já caiu 20 vezes. Ele demorou um minuto pra ganhar R$ 500. Porra, velho. O valor de log de um meio mais log de 2/3 mais log de dadadã até 999 sobre 1000. Tem que lembrar da propriedade básica dos logs, né? Que log mais log de A mais log de B, a soma de dois logs vira um log só, onde as coisas estão agora multiplicando-se entre si. Então, isso aqui é um log só, que tem um meio, vezes 2/3, vezes 3/4, vezes, até chegar no 999 sobre 1000. Então, junta todos os logs em um único log, onde as somas viraram multiplicações. E aí, ó, nada inovador de novo, cancela, 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 cancela tudo. Só não cancela o 1 e o 1000, né? Daí ficou log de 1 sobre 1000. Log de 1 sobre 1000 é log de 10 na menos 3. E log de 10 na menos 3 na base 10 é menos 3, que é o que está na letra A. Isso aqui é uma questão ultra previsível, cara. Não pode errar uma questão dessa, não.
fez essa recentemente em alguma revisão, Pode ou ser. ela literalmente caiu igual a uma prova de Ela, 23 ou 24? aham, ela caiu 19, 22 e 23 com uma pequena variação. Uma delas ia até, acho que 99 sobre 100, a outra 999 sobre 1000. Pequenas variações. Mas ela é muito repetitiva, essa questão já, né, já deu o que tinha que dar. 35, questão de gráfico, clássica. O gráfico de f de x está esboçado na imagem a seguir. Então, isso aqui é a função f de x. Qual vai ser o esboço do gráfico de módulo de f de x menos 3 mais 2? Então, essa daqui é sobre transformações, né? Lembra que eu tenho que recompor partindo da f de x e fazendo as transformações sempre de dentro para fora. Então, é como se eu pegasse a função f de x, começasse subtraindo 3, vira f de x menos 3. Daí depois entra o módulo da f de x menos 3. E depois entra o mais 2. Depois entra o mais 2 aqui, tá? Então, cada uma delas faz uma coisa diferente. Primeiro, esse menos 3. Toda vez que eu subtraio 3 diretamente do x, o gráfico anda 3 para a direita. Então é até bom ver as raízes aqui, ó, elas eram menos 3 e 3, vai passar a ser 0 e 6. Então começa andando 3 unidades para a direita. Lembra que a ordem é ao contrário quando a transformação é no eixo x. Então andou 3 para a direita por causa da subtração do 3. Daí bota o módulo. O que que o módulo faz? O que estava abaixo do eixo vai refletir para cima. Então esse pedaço e esse pedaço aqui vão deixar de existir e eles refletem para cima, ó. Então essa parábola já fica com esses dois coisa aqui para cima invertido. Depois o mais 2 aqui no final, mas aí o que que o mais 2 aqui no final vai fazer? Aí vai subir 2. Então, de novo, eu vou pegar esses vértices aqui, esses 3 pontos aqui como referência. Subindo 2 vem parar um aqui, outro aqui e outro lá, ó. Então ele ficou assim, esse gráfico, que é o que está na letra D. Não, B de bola. Também é um troço que já caiu 300 vezes, muito parecido, né? Então tem que saber ali as transformações. Andou para a direita, botou o módulo, foi para cima. Foi para a letra B. Beleza? De boa, pessoal de casa, dei uma notícia aí para mim. Aninha, Brenda. Oi, Carol. Agora que eu te vi aí, guria. Carol, Di, Letícia, Luca, Maju. Oi, Maju. Manu Bach. Oi, Manu Bach. Marcele, Valentina e Vitória. Tá tranquilo até aqui? Cara, eu preferia a prova com 25 questões. Eu acho que ela respira mais. Dá pra errar também. Dava pra ser. Ah, o vestibular ficava pesadão, né? Eram 4 dias e quando eu fiz eram 30 questões, eram 5 dias. Tudo certo até aqui? Tá. 36. Ah, aqui uma coisa interessante. A soma dos coeficientes desse polinômio. Isso é uma coisa bem pontual. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Se eu te mostro o polinômio 2x ao quadrado mais 3x mais 4 e te pergunto qual é a soma dos coeficientes, é muito barbado, porque os coeficientes são esses números aqui, né? Então, o que que é somar os coeficientes? Seria só fazer 2 mais 3 mais 4. Só que aqui eles dão um polinômio que não dá para fazer essa soma assim, porque eu teria que desenvolver primeiro e aí é um número, um expoente muito grande. Então aqui, gente, bem que podia aparecer isso aqui, cara. Soma dos coeficientes tem uma manha para achar. Basta tu trocar o x por um. Pega esse exemplo aqui, porque quando eu troco o x por um, como eu estou multiplicando por um, o que sobra é o quê? O que sobra são os coeficientes, 2, 3, 4. Então, isso aqui é uma coisa que, para quem não lembra, é uma lembrança importante. Soma dos, vou deixar anotado aqui, ó. Soma dos coeficientes. Como que se calcula? P de um. Só trocar o x por um. Então, a única coisa que precisava fazer aqui na questão é isso. Então, quanto vale P de um? Ó, vai ficar um menos um mais um ao quadrado menos um ao cubo mais um na 4 elevado na 1000. Daí um menos um anula, um menos um anula,
Sobrou esse um na 4 aí, que é um, e um elevado na 1000 também é um. Deu a letra A. É só substituir o x por um. Isso é a soma dos coeficientes. Beleza? Então, uma pergunta bem. Já tinha visto isso? Lembrava disso? Não? Uma pergunta bem específica com relação a polinômios. 37. Agora entra a geometria e não para mais, ó. 37. Na circunferência de raio um, representada na figura a seguir, os pontos M e N são tais que o arco de extremidades A e M mede π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. E o arco de extremidades A e N mede menos π sobre 3. Π sobre 3 é 180 dividido por 3, que é 60. Ele diz que é menos só porque está no sentido inverso. Então, isso aqui é 90 graus, do A até o M, e isso daqui é 60 graus para o sentido inverso, por isso que menos 60 graus, tá? E o raio, ele disse que é raio um, né? Círculo de raio um. Qual é a distância entre os pontos M e N? Essa é a pergunta. Qual é a distância entre os pontos M e N? Então, o que a questão está querendo saber? É essa medida aqui, vou chamar isso aqui de x. Basicamente, como eu sei o raio, eu sei que isso aqui é um e eu também sei que isso aqui também é um, ó. Então, dá para fazer esse triângulo fininho aqui. E aí eu vou resolver achando esse x neste triângulo. Só tem um detalhe. Para eu achar esse x, não dá para fazer por Pitágoras, porque não é um triângulo retângulo. Então eu farei pelo quê? Por lei dos cossenos, que é o sempre na URGS, né? Só que aí tem que saber esse ângulo aqui. E esse ângulo é justamente a soma desses dois ângulos que ele deu ali, porque se aquele arco é 90, aqui é 90, ó. Isso aqui é 90. E esse pedaço de ângulo que está aqui é o mesmo que esse arco que está aqui. O ângulo central e o arco são a mesmíssima coisa. É só um jeito diferente de dar essa informação. Isso aqui é 60, certo? Então esse ângulo dali é o ângulo de 150 graus. 90 mais 60. Então aqui a gente vai aplicar a lei dos cossenos direto. X ao quadrado é igual a um ao quadrado mais um ao quadrado menos 2 vezes um vezes o cosseno do 150. Quem é o cosseno do 150? De cabeça eu não me lembro, mas é só olhar no círculo. Cosseno de 150 é o mesmo que o é o mesmo que o do 30, só que com o sinal trocado. Lembramos disso? Ó, aqui está o 30 graus. O 30 graus tem cosseno, eixo x, raiz de 3 sobre 2. O 150 é o simétrico aqui com relação a ele, ó. Então, o cosseno dele é menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno caiu, seno subiu. Cosseno é o eixo x, seno é o eixo y. Então, segundo quadrante tem cosseno negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado. Aqui, um mais um, que é 2. Menos 2, um vezes um não precisa, vezes menos ao sinal, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 vai cancelar com esse 2. Ficou x ao quadrado igual a 2 mais, menos com menos, né? 2 mais raiz de 3. Daí o x é a raiz de 2 mais raiz de 3, que é a letra C. Então, lei dos cossenos. Bom, isso é uma das coisas que não dá para não saber, né? Lei dos cossenos é um. Impressionante como a URGS gosta aí de ter sempre uma questão sobre lei dos cossenos. Se raiz de raiz vai ser a distorção. É, exato, é. Uhum. Sim, esse tipo de alternativa aqui tu já vê que é lei dos cossenos, porque essa raiz vai para o outro lado, o quadrado vai raiz, e esse raiz de 3 aqui é por causa do raiz de 3 sobre 2, né? Que fica aí dentro, essa raiz não tem como tirar. Não é difícil, a questão é mais o que eu acho aqui que talvez seja mais sacanagem, é o jeito que eles dizem o ângulo aqui. Ou não, ou é óbvio. Eu achei complicado Enxergar o triângulo. visualizar Uhum. depois. Enxergar o triângulo também, sim. Muito bem. 37.
Ah, isso aqui é importante. Isso é importantíssimo. Faz tempo que não cai, esse negócio deve ter sido a última vez. Uma questão de função trigonométrica. 38. Função trigonométrica. Ó, de novo, considere a função real de variável real. Dá o cagaço no cara. A função real de variável real, y, eu nunca uso f de x, não gosto. 3 menos 5 vezes o seno de 2x mais 4. Isso é uma função trigonométrica. Os valores do máximo, do mínimo e o período dessa função são quais? Qual é o máximo, qual é o mínimo e qual é o período? Primeiro, com relação ao máximo e ao mínimo, a gente falou isso. Como é que eu acho o máximo e o mínimo? Eu substituo o seno, podia ser com cosseno também, não muda nada, pelos seus respectivos valores máximo e mínimo, que é por um e por menos um. Então tu troca tudo por um e tudo por menos um. Se eu trocar tudo por menos um, vai ficar 3 menos 5 vezes menos um. Não é o x que eu estou substituindo, é o seno inteiro, né? Que vai dar mais 5 com o 3, 8. E se eu trocar por um, fica 3 menos 5 vezes um, que dá menos 2. Então, esse daqui é o máximo e esse daqui é o mínimo. Uma coisa curiosa e importante de entender é que nesse caso específico eu encontrei o máximo quando eu troquei por menos um e não por um, que normalmente é o contrário, né? Mas por que que aconteceu isso? É porque tem esse menos aqui na frente que faz com que troque o sinal, daí aí fica um invertido. Eu encontro o máximo quando eu troco por menos um mesmo. Então eu sempre digo pra galera, para não confundir, faz os dois. Se caso tivessem perguntado só o máximo ou só o mínimo, mesmo assim eu troco por um e por menos um, aí o que der maior é o máximo, o que der maior é o mínimo. Então, quando ele já perguntou, o máximo e o mínimo é 8 e menos 2. Só aqui já dá para resolver a questão, ó. Letra B, o máximo é 8 e o mínimo é menos 2. Mas é importante lembrar como é que calcula o período da função trigonométrica. Isso aqui é uma coisa importante, tá? É o seguinte, tem que lembrar que o período só muda quando eu multiplico o x por um certo valor. E aí, quando eu multiplico o x por um certo valor, o período que originalmente é 2π, numa função seno normal, ele fica dividido por esse valor. É uma relação inversa. Se o x for multiplicado por 2, o período fica metade, ele fica dividido por 2. Então, para achar o período aqui, eu tenho que perceber que o x nesta função foi multiplicado por 2 ali, ó. É esse número aqui que importa, o resto não importa para o período. Então, como o x foi multiplicado por 2, o período que era 2π fica dividido por 2, o que quer dizer que o período passou a ser π. Isso aí ele é botar Andar para a para esquerda, faz uma translação horizontal. ir para. Esse 3 fez com que andasse 3 para cima, é mais 3. Só que aqui tem uma multiplicação por menos 5, né? Que significa que alongou, porque quando multiplica por 5 alonga, mas ainda inverteu, porque é menos. Então o gráfico aqui tem muitas transformações juntas, seria bastante difícil fazer esse gráfico. Aí é too much. Beleza, então é importante lembrar isso aqui, principalmente do período, tá? 39. Considere o quadrado ABCD da figura a seguir, em que G é o ponto médio que está aqui do lado, e F é o centro do quadrado. Ah, F é o ponto médio de AC, que é o centro, né? E AE é igual a EF, que é igual a um quarto. Então, isso aqui é igual a isso aqui, que é um quarto do total. A razão entre a área do quadrilátero pintado, EFGD, e a área do quadrado inteiro, tá? Esse tipo de questão eu sempre digo que é mais para fazer em termos assim de visualização geométrica do que de cálculo. Porque, assim, em outras palavras, essa pergunta significa assim, ó, considerando o quadrado inteiro, qual é a fração do quadrado que está pintada? Que fração do quadrado está pintada? É isso que está pintado. Tipo assim, não pode ser a letra B, metade do quadrado está pintado. Um é patético, né? O quadrado inteiro está pintado. 100% do quadrado está pintado. Aqui é mais que a metade.
Aqui é metade. Então, ou é um. Tem muito isso, não. Olha as As alternativas. alternativas são muito idiotas. Sim, Tem sim. umas que até é mais, né? Para tipo 1,5 Sim. do bagulho Aham. quadrado. Só que o impressionante é que boa parte das pessoas não entendem nem Não a se não liga. sabe nem o que está perguntando. Agora no Enem eu tive acesso à prova. A gente sempre pega a prova de algum aluno que sai antes, sai cedo da prova. Daí alguém vai lá, tira foto e tal. E aí eu fui fazendo a prova, vendo a prova que não sei quem fez, não sei quem foi. Cara, era assustador. Ela não sabia nada de nada. Não sabia assim, um mais um é dois, a pessoa não sabia. Então é isso aí. Deixa eu mostrar o que que eu faria aqui. Para mim é uma questão só de visualizar, tá? Que é o seguinte, ver se vocês concordam. Primeira coisa, eu vou dividir esse quadrado em quatro triângulos. Esse roxo, que eu pintei ali, depois esse vermelho, depois aqui em cima, esse que eu estou contornando de verde, e esse que ficou na direita. Então, isso aqui é uma divisão bem basicona e bem clássica de um quadrado. Eu posso pegar um quadrado e dividi-lo através das suas duas diagonais, certo? Ele está dividido em quatro partes iguais. Por sinal, aqui é ângulo de 90, porque as diagonais são perpendiculares. Então, do ponto de vista de uma fração, isso cada um é um quarto do total. É 25% do total, né? Cada um desse pedaço aqui. Então, se eu olhar para essa parte de cima, vê se não é muito óbvio. Esse que eu estou contornando aqui em verde, tudo isso daqui é um quarto, mas só tem metade pintado. Então é metade de um quarto, é um oitavo. É como se eu tivesse, inclusive, dividido no meio todos, né? Também daria para acrescentar isso aqui, ó. Eu divido isso aqui na metade, isso aqui na metade. Então eu estou dividindo em oito pedaços, todos iguais entre si. Então isso aqui, com relação ao total, é um oitavo, porque é a metade de um quarto. Agora, e se eu olhar para essa figura aqui, ó, ela também é um quarto. E ela também está dividida no meio, porque isso aqui é o ponto médio. Então isso aqui também é um oitavo. E que aqui é mais fácil de ver, que isso daqui é a metade, né? Mas aqui também é metade, que isso aqui é o ponto médio. Então esse triângulo daqui, ó, tem exatamente a mesma área que esse outro triângulo aqui, porque eles têm a mesma base, ó. Essa é a mesma base para os dois, e eles têm o mesmo vértice lá em cima. Eles têm o mesmo vértice, eles têm a mesma altura. Então é simplesmente isso. Isso aqui é um oitavo do total. Isso aqui também é um oitavo do total. E quanto é um oitavo mais um oitavo? É um quarto. Claro que cada um deles é a metade de um quarto, né? Uma letra A. Visualização geométrica. É bem comum na URGS, assim, ele quer ver se tu entende a divisão da figura, mais do que sair fazendo cálculo, tá? Letra A, um quarto. Essa aqui, mesma coisa, olha só que bizarra essa questão. Os quatro hexágonos da imagem a seguir são regulares, cada um tem área 48. Ele está dando a área dos hexágonos. Primeira coisa que tem que pensar é que, tá, mas peraí, o hexágono é dividido em seis triângulos iguais, não? Então, se ele está dizendo a área do hexágono inteiro, ainda mais 48, dá para dividir por 6. 48 dividido por 6 é 8. 6 vezes 8, 48. Então, cada um desses triângulos tem área 8 para fechar 48, ó. Isso é 8, isso é 8, isso é 8, isso é 8, isso é 8. Blá, blá, blá. Qual é a área do quadrilátero ABCD? Ó, o quadrilátero ABCD é esse daqui. Qual é a área deste quadrilátero aqui? Tá, mas esse quadrilátero, se eu dividir no meio, ele é formado pelo quê? Por dois triângulos exatamente iguais a esse daqui, é o mesmo. Então, isso aqui é 8, isso aqui é 8. 16. A gente acha que tem que usar o lado, porque a gente pensa em área, pensa na fórmula, né? 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não, é sobre decompor a figura. Se a área é 48, cada triângulo é 8.
E ali no meio tem dois triângulos iguais. Então 8 mais 8, 16. Questão bem direta, bem fácil. Tamo junto? 41. Ah, essa é interessante. Aqui eu até botei no pré-prova, isso aqui é uma das coisas que mais cai na URGS, gente. Considere o paralelepípedo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H e a pirâmide de vértices B, F, G e H inscrita no paralelepípedo. A razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo é qual? Também dá para fazer umas eliminações, tipo assim, um meio não é, né? A pirâmide não é metade do paralelepípedo. As outras até, enfim, dá para ver que é menos que a metade. Ah, aqui, sinceramente, sabe o que que eu faria? Eu faria o desenho de novo. Primeiro, ele fala em paralelepípedo, mas eu posso imaginar um cubo aqui, que um cubo é um paralelepípedo. E eu acho que fica mais fácil se eu pensar com um cubo, tá? Atenção total para essa questão aqui, porque ela é realmente importante. Então, eu vou fazer um cubo e eu vou refazer essa pirâmide dentro desse cubo, mas eu vou mudar a posição dela. Vou mudar a posição dessa pirâmide para botar numa posição mais fácil, porque eles de propósito botam a pirâmide de cabeça para baixo para te atrapalhar. Então, onde que é mais fácil desenhar essa pirâmide? Seria mais fácil botar ela aqui, ó. Vou pegar essa medida aqui em, em vermelho. Eu vou pegar essa medida aqui em vermelho e eu vou pegar esta medida aqui também em vermelho. Peraí, sólida. Daí ficou assim. E daí isso aqui e isso aqui. Então é dessa pirâmide aqui que a questão está falando. Me parece melhor olhar nessa posição quem não está de cabeça para baixo, tá? Daí que tu pode escolher se tu quer fazer com um número ou se tu quer fazer com uma letra. Eu vou botar letra, pra brincar um pouquinho. Se eu disser que esse cubo aqui tem aresta que vale A. Se ele tem aresta que vale A, quem é o volume do cubo? O volume do cubo é A ao cubo. O volume do cu. O volume do cu é zero, né, cara? O volume do cubo é A ao cubo. Agora, qual é o volume da pirâmide? Daí, olha só. Isso aqui que tem que pegar a mãe, ó. Quem é a base da pirâmide, que é mais difícil de ver na posição que foi dada no desenho original. Por isso que eu mudo a posição, tá? Eu vou usar como base esse triângulo aqui que está no chão. É um triângulo retângulo que é a base. Já a altura dessa pirâmide é a própria aresta. Isso aqui é a altura, ó. Isso aqui é a altura. Então a altura é o próprio A. Então o volume da pirâmide vai ficar assim. Primeiro, área da base. Aliás, sabe o que que dá para pensar? Essa área da base, ó, ela é a metade do quadrado. Ela é a metade do quadrado. Então, se o quadrado tem área A ao quadrado, isso daqui é a metade, é A ao quadrado sobre 2. Então, a área da base eu já sei, A ao quadrado sobre 2. A altura é o próprio A. Só não esquece que na fórmula do volume da pirâmide tem esse sobre 3. Área da base vezes a altura sobre 3. O A ao quadrado vezes o A vai dar o A ao cubo. Copia a primeira, inverte a segunda. Esse sobre 2 com esse sobre 3 vai ficar sobre 6. Então, o cubo tinha volume A ao cubo, a pirâmide tem volume A ao cubo sobre 6, quer dizer que a pirâmide é um sexto do cubo. Então, uma geometria espacial bem clássica aqui, que é achar uma pirâmide dentro de um cubo, que é um negócio que mais cai. Olha aí, cara, vai ter, né? Vai ter o sólido de revolução. Considere o sólido obtido pela revolução do retângulo ABCD em torno da reta R, conforme indicado na figura a seguir, qual é o volume deste sólido. O mais importante é a visualização, que normalmente é o que é mais difícil. Então, não sei se vocês lembram da minha sugestão para sólido de revolução, que é pegar uns pontinhos aqui, ó, e lembrar que cada pontinho
forma uma circunferência, porque ele vem pela frente e volta por trás, ó. Então esses pontinhos roxos vão formar, deixa eu botar melhor aqui, vão formar um cilindro. A distância é a mesma aqui para o outro lado, que é 2, ó. Então eles vão girar e vão fazer uma coisa tipo assim, ó. Cada um deles vai formar uma circunferência, todas elas são iguais entre si. Só que isso aqui é um buraco. Por quê? Porque esses outros pontos que estão aqui vão vir por fora e vão fazer circunferências também. Só que essas circunferências são maiores, né? Elas vêm até aqui. Então, basicamente, o que eu vou enxergar é que vai dar um cilindro dentro de um cilindro. Aliás, a maioria das questões de sólido de revolução que tem caído são assim, é uma coisa furada, um buraco. Então, o volume vai ter que ser o quê? Vai ter que ser o volume total do cilindro maior, menos o volume. É como se fosse um papel higiênico, né? Um rolo de papel higiênico, isso aqui. É o cilindro de fora menos o cilindro de dentro. Os dois têm a mesma altura. A altura é justa. Ah, ele não deu altura, ele tá de palhaçada, né? Tinha esquecido. Olha a brincadeirinha dele aqui, ó. A altura eu vou enxergar nesse triângulo retângulo aqui que eu estou contornando em verde. Então aqui ele fez uma charadinha. Isso aqui é 3 porque aqui é 5, 2 mais 3 dá 5. Como essa hipotenusa é 5, isso aqui é 4. 3, 4, 5. Então ambos têm altura 4. Daí tem só que se ligar com os raios, tá? Esse 2 aqui é o raio da parte de dentro. Essa parte de dentro aqui tem raio 2, que é o furo. Já o 5 que está aqui é o raio total. Então tudo isso daqui tem raio 5. O cilindro de fora tem raio 5. Então, o volume do sólido é o cilindro de fora π vezes raio 5 ao quadrado vezes a altura que é 4 menos π vezes raio 2 ao quadrado vezes a altura que também é 4. Πr ao quadrado vezes a altura, era da base vezes a altura. Então, os dois à mesma altura, 4, mas um tem raio 5, outro tem raio 2. Então, aqui calculando, 5 ao quadrado é 25, vezes 4 é 100, né? Então deu 100π menos 16π. 2 ao quadrado vezes 4. 100π menos 16π, 84π. Letra D. Foi? Sólido de revolução, gente. Vai ter uma questão com grande chance, pelo menos, de ter uma questão de sólido de revolução. O mais importante é lembrar que isso aqui vai dar ou cilindro ou cone. Sempre dá cilindro ou cone. 43. Na figura a seguir está representado um cubo de aresta 2. Cubo de aresta 2. E P é o centro da face. Qual é a medida do segmento AP? Que um exemplo bem clássico dessas questões tem que achar um triângulo dentro da figura. Um triângulo. Então, eu quero achar esse AP aqui, que a questão chama de X, mas para isso, basicamente, é um triângulo retângulo, que eu vou fazer aqui, ó. Aqui está o ângulo de 90. E aí, bom, primeiro, a altura desse triângulo retângulo é o próprio 2, que é a aresta do cubo. Essa altura aqui é 2. Mas o mais importante é eu perceber essa base aqui. Enxergamos quem ela é. Metade da diagonal. Metade da diagonal AC, que é a diagonal do quadrado, né? Então, como o lado é 2, se o lado é 2, a diagonal inteira seria 2 raiz de 2. Isso é o segmento AC. Se ela vale inteira 2 raiz de 2, esse daqui é a metade. Portanto, ele é raiz de 2. Então, é simplesmente Pitágoras. X ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2 mais 4, que é 6. Daí o x é a raiz de 6. Letra C. Achar o triângulo dentro da figura. As de geometria aqui estão boas, né? Nenhuma delas muito difícil. Talvez essa primeira aqui seria o cara poderia se embananar um pouquinho aqui.
se não tiver a ideia. Depois a segunda ali bem direta, essa 41. Também tô achando, Brenda. Uma prova bem que flui, né? Foi a 40. Hum? Nenhuma muito grande. Aliás, é uma característica da URGS, né? Se tu tá fazendo muita contalhada, muito provavelmente não é por aí. Não tem... Essa aqui acho que foi mais difícil até agora do número complexo aqui. Vamos adiante. Ah, última de geometria espacial. Um prisma reto de base hexagonal regular tem a mesma altura. Ó, prisma reto de base hexagonal regular. Que prisma é esse? É aquele que tem um hexágono na parte de cima e na parte de baixo. Isso é um prisma hexagonal. Ele tem a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Prisma cuja base é um triângulo equilátero, Toblerone. Os dois têm a mesma altura. Considere H a medida da aresta da base do prisma hexagonal. Isso aqui é H. E T a medida da aresta da base do prisma triangular. Isso aqui é T. E os dois têm a mesma altura, eu vou chamar de X. Eu chamaria de H, mas ele já deu H aqui, né? Sacanagem, né, cara? Então, eu vou chamar de X a altura dos dois. Os dois têm a mesma altura X. Se ambos os prismas têm o mesmo volume, então qual é a razão H sobre T? A razão H sobre T. Eu vou igualar os volumes, lembrando que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, né? Então, eu vou botar assim: o volume do prisma hexagonal é igual ao volume do prisma triangular. A área da base do hexagonal é 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, isso é a área do hexágono, vezes a altura, que é x. E o outro é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área da base, t ao quadrado de 3 sobre 4, vezes a altura, que também é x. Então, eu igualei os dois volumes, eles já dão que tem a mesma altura, porque aí cancela esse x aqui. E outra, já cancelo raiz de 3 e também já cancelo sobre 4. Então, igualando os volumes, cancelou quase tudo. Então, fiquei com 6h ao quadrado igual a t ao quadrado. Aqui só tem que ver agora como é que faz para chegar no h sobre t. Como eu quero h sobre t, eu posso passar esse 6 dividindo h ao quadrado igual a t ao quadrado sobre 6. Será que eu faria isso? Faria o contrário, fazer o contrário. Vou passar o h ao quadrado dividindo isso. Então vai ficar 6 igual a t sobre h ao quadrado. Daí isso é a mesma coisa que h sobre t ao quadrado. Porque se o de cima está ao quadrado e o de baixo está ao quadrado, é como se os dois estivessem ao quadrado. E aí vai raiz para o outro lado. Raiz de 6 é igual a h sobre t. Só que a questão não quer o h sobre t, né? Ah, não. Eu botei ao contrário. Não, tem alguma coisa errada aqui, cara. Pera aí, eu inverti aqui sem querer. Na hora de passar, eu inverti os dois. É o T que está em cima, é o T que está em cima e o H que veio para baixo, tá? Aqui estava certo, na verdade. T ao quadrado sobre H ao quadrado, aí fica T e H. Só que aí o que eu encontrei foi a razão do T pro H. T sobre H é raiz de 6. Só que a questão não perguntou T sobre H. Ela perguntou H sobre T. Bom, se T sobre H é raiz de 6, H sobre T é o inverso. Então é 1 sobre raiz de 6. Nem precisou racionalizar, porque a resposta já está escrita desse jeito aí. Então aqui é interessante, ele dá dois sólidos, tem que igualar os seus volumes, igualando os volumes, cancela tudo, e aí tem que fazer um mesh ali para chegar no H sobre o T. 1 sobre raiz de 6. Com isso aqui acabou a geometria espacial. Aí vem as últimas agora da prova. Geometria analítica. Teve muita gente que se apavorou com essa questão, porque ele deu a equação de uma elipse. A elipse de equação x quadrado sobre 4 mais y quadrado sobre 9 igual a 1 está esboçada na imagem a seguir. Qual é a área do quadrilátero ABCD? E aí fica a impressão de que para fazer a questão tem que saber algo de específico sobre equação de elipse, mas não é o caso,
Porque aqui é um rudimento, digamos assim, de geometria analítica, que é o seguinte, ele quer saber a área desse quadrilátero aqui. Isso é um losango. Isso é um losango. E a área do losango é diagonal vezes diagonal sobre 2. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então, o que eu preciso saber são as diagonais, ó. Só que para saber as diagonais, eu preciso descobrir esses pontos aqui. E esses pontos são os pontos onde o gráfico corta os eixos. Então tem que lembrar de uma coisa que é básica, que é o seguinte: como é que eu descubro onde um gráfico, qualquer, não importa se é uma elipse ou não, como é que eu descubro onde corta o x? Eu zero o y. Então eu só preciso pegar lá aquela equação e zerar o y lá, ó. Se eu zerar o y, sobra só x quadrado sobre 4 igual a 1, porque essa parte aqui vai sumir. Então zerei o y, sobrou x quadrado sobre 4 igual a 1, o 4 passa multiplicando, x ao quadrado igual a 4. Então x é mais ou menos 2. Então já descobri que corta o x no mais 2 e no menos 2. Eu achei isso zerando o y. Já para achar os pontos A e C, que são os pontos onde corta o y, daí eu zero o x. Então, zerando o x lá na equação, daí some a primeira parte, sobra y ao quadrado sobre 9 igual a 1, ou seja, passo 9 multiplicando, y ao quadrado é igual a 9, que dá que o y é mais ou menos 3. Então, isso é 3, isso é menos 3. O que quer dizer que a diagonal menor do menos 2 até o 2 é 4, e a diagonal maior do menos 3 até o 3 é 6. Então, aqui é uma questão sobre achar os pontos de intersecção de um gráfico com os eixos. Daí, sabendo agora as duas diagonais, então a área é 6 vezes 4 sobre 2, 24 sobre 2, 12. Foi? Geometria analítica sobre achar pontos de intersecção. Segunda de analítica. Essa questão eu acho genial. A menor distância entre as duas circunferências aqui é qual? É uma questão muito bonitinha, bem simples e talvez não tão fácil. Eles estão dando duas equações de círculo. Primeira coisa, tem que desenhar, e para desenhar tem que ver quem é o centro e o raio de cada uma delas, tá? Então aqui na primeira, ó, o centro é esse par aqui, é um e 2, e o raio é um. Nessa outra, lembra que tem que trocar o sinal para ver o centro, ó. O centro é menos 2 e um. Menos 2 e um. E o raio é um também. O raio aparece aqui do outro lado elevado ao quadrado. Então são duas circunferências, foram dadas na forma reduzida. Então eu já sei o centro e o raio de ambas. Daí eu tenho que fazer o desenho. Então, o x eu vou ter que fazer até o menos 2. Lembra que quando for fazer o desenho de geometria analítica, tem que ser o melhor possível o teu desenho, para tu poder enxergar direitinho o que que a questão quer. Então, primeira delas, ó, tem o centro no ponto menos 2 e 1. X vale menos 2 e o y vale 1. X vale menos 2 e o y vale 1. Então, o centro dela está aqui, no ponto menos 2 e 1. A outra está com o centro no ponto 1 e 2. O x vale 1 e o y vale 2. Então, daí o centro está aqui. Só que ambas têm raio 1. Então lembra que se o raio é 1, tu conta um para baixo, um para cima, um para direita e um para esquerda. Ó, tá aqui a circunferência. Ela tem centro no ponto menos 2 e um e ela tem raio 1. A outra também tem raio 1. Ela tem exatamente o mesmo tamanho, só o centro que não está no mesmo lugar. Conta um para baixo, um para direita, um para cima e um para esquerda. Opa. Então vai ficar uma coisa tipo assim. Agora, quando a questão pergunta a menor distância entre elas, é que é difícil, talvez, a interpretação, porque onde é que está a menor distância entre as duas? O plano cartesiano talvez atrapalhe, porque se eu pegasse uma circunferência aqui e outra circunferência aqui, sem plano cartesiano nenhum, e eu te perguntasse qual é a menor distância
Acho que a maioria vai concordar que é uma coisa tipo aqui. Isso aqui é a menor distância entre as duas, tá? Nesse caso, como é que eu vou achar essa menor distância? Olha que louco. Eu tenho que enxergar primeiro essa distância aqui, que é a distância entre os centros. Mas o que eu quero é isso aqui, ó. Então tu calcula a distância entre os centros e tira os raios. Exatamente. Então ela não é difícil, mas ela é difícil de interpretar. Eu vou tirar 2, por isso que a resposta vai ficar a letra E ali, ó, menos 2. Esse x aqui que eu quero descobrir. Mas é interessante essa questão para lembrar como é que calcula a distância entre dois pontos, ó. Um dos centros é o ponto menos 2 e um, e o outro é o ponto um e 2. Como é que é a distância entre dois pontos? É Pitágoras, usando essa fórmula aqui. A variação do x do menos 2 até o um, o delta x, é 3. E a variação do y, do um até o 2, é um. O delta x e o delta y. Então, isso aqui deu 10, o que quer dizer que essa distância entre os centros é raiz de 10. Mas então o x ali, que é o que eu preciso, tem que ser a distância entre os centros, que é raiz de 10, menos os dois raios. Menos 2. Letra E. Eu acho muito legal essa questão. Bem difícil de. Mas, de novo, né? É uma característica da URGS que a dificuldade nunca é porque tem que fazer uma montanha de cálculo. É porque é difícil de ver, enfim, de interpretar ali. E aí, a reta final, as probabilidades e coisas do tipo. Questão 47. 47 diz assim: considere o alvo mostrado na figura a seguir, construído com três circunferências tangentes, duas a duas, com DA igual a AC, que é igual a 10. Isso aqui é 10. Isso aqui também é 10, igual a 10, 10. Dá para ver que no círculo menor o raio é 10, né? No círculo menor, esse aqui, o raio é 10. Já no círculo maior, o raio é 20. Então vou deixar isso aqui anotado. O Rzinho é 10, o Rzão é 20. Um dardo é lançado e atinge o alvo. A probabilidade do dardo atingir a região sombreada é qual? Isso aqui é um tipo de questão clássica que mistura probabilidade com geometria. Primeiro eu vou calcular a área total. A área total é a área do círculo grande, que tem raio 20. Π vezes 20 ao quadrado é 400π. A área total é 400π. No total, a área é 400π. Agora, eu quero saber a chance de acertar só a parte sombreada. Então, o que que eu vou ter que calcular? Eu vou ter que calcular a área sombreada, para ver quanto que ela corresponde do total. E como é que eu calculo a área sombreada? A área sombreada tem que ser a área total menos os dois círculos de raio 10 cada um. Então é 400π, que é a área total que eu já calculei, menos duas vezes o 100π. Ah, que merda aí, vai dar 50%, hein? Vai tudo te fuder, cara. 400π menos 200π, a área sombreada é 200π. Então a probabilidade é a área que eu quero, que é a área sombreada, sobre a área total. 400π de 200π é a metade, que é 1/2. Uma coisa bem comum, probabilidade com geometria. Área total e área sombreada. Divide uma coisa pela outra, deu 1/2, letra D. Foi? É, boa, Ana, boa. Se está na dúvida, mete 1/2. Sim, várias vezes acontece isso. A gente fez isso numa outra prova também, que a gente fez um puta cálculo, não me lembro qual era, que dava 1/2, né? Essa questão 48, na minha opinião, tem um problema de redação. Ela diz assim: uma caixa contém 32 esferas numeradas de 1 a 32. 1, 2, 3, até chegar lá na 32. O número de maneiras distintas de retirar três esferas da caixa, ordenadas como primeira, segunda e terceira, em que a esfera, essa parte eu acho que é ruim, a esfera com o número 8 seja pelo menos a terceira. O que que é pelo menos a terceira? Quer dizer,
Eu acho muito mal escrito, assim. Ele está querendo dizer outra coisa. Está querendo dizer assim, o número de maneiras distintas de eu tirar três esferas da caixa, de modo que obrigatoriamente saia o número 8, seja como primeira, como segunda ou como terceira. É que pelo menos a terceira, eu acho que está mal escrito isso aqui. Tinha que ser, e pelo menos que saia o 8 no É, primeiro dessas três. talvez fosse melhor dizer no máximo, né, que o número 8 saia como no máximo a terceira. Tipo assim, ele pode sair como primeiro, ele pode sair como segundo, ou pode sair como terceiro. Então, o número de maneiras de tirar três esferas, desde que saia obrigatoriamente o número 8. É isso que ele está querendo dizer, tá? Então, isso aqui é uma questão de combinatória. Não é probabilidade, que nem a outra, é uma combinatória. Então, aqui, o que que eu acho que eu faria? Eu fixaria o número 8 como primeira e calcularia, então, sendo o número 8 a primeira, daí quantas maneiras tem de tirar isso? Se eu já botei o número 8 na primeira posição, eram 32 esferas, sobram 31 para cá e 30 para cá. 3 vezes 31, tirando o zero ali, 93, né? Então isso aqui dá 930. Então tem 930 maneiras de tirar três esferas, com o 8 sendo a primeira. Mas o 8 ainda pode ser a segunda, ou o 8 pode ser a terceira. Mas é claro que se eu botar o 8 como sendo a segunda, também vai dar 31 vezes 30, né? E se eu botar o 8 como sendo a terceira, também vai dar 31 vezes 30. Então é só pegar esse 930 e multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27, 2.700. 2.790, letra E. Então, tem 930 casos em que o 8 é a primeira, 930 casos em que o 8 é a segunda e 930 casos que o 8 é a terceira. Então, 2.790. Diz o Di que eu estou gabaritando, ainda bem, Di. O Bernardo me salvou de uma ali que eu, quando veio, eu ia ratear naquela lá. 49. Essa aqui é bem legal. A média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos. Imagina que tem 10 amigos e a média é 22 anos. Ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média passou a ser 23 anos. Qual é a idade do amigo que ingressou? Tinha 10 pessoas, que a média era 22 anos, entrou um amigo a mais e a média passou a ser 23 anos. Claro que se a média aumentou, é porque o amigo que entrou é mais velho. Qual é a idade que ele tem? Dá para fazer de vários jeitos, mas para mim o jeito mais econômico de todos é pensar assim: antes tinha 10 pessoas com média de 22 anos. Então a soma das idades dessas pessoas pode ser encontrada fazendo assim. É como se fossem 10 pessoas de 22 anos cada. Então, juntas, essas 10 pessoas tinham 220 anos de idade. 10 pessoas de 22 anos cada. Depois, passaram a ser 11 pessoas, tem uma pessoa a mais, com 23 anos cada. Então, se eu multiplicar, eu vejo a soma. 10 vezes 23, 230, mais 23, 253. Então, essas 11 pessoas somadas têm 253 anos. Ora, se elas tinham 220 anos, 10 pessoas, e agora tem 253 anos, então o que que aconteceu daqui para cá? Aumentou na soma, aumentou 33 anos, tá? Mas como é que aumentou 33 anos? Bom, entrou uma pessoa que tem 33 anos. Letra E. Então, se tu tem a média antes e a média depois, tu acha a soma antes e a soma depois. Aí só vê a diferença para ver a idade da pessoa que entrou. É uma pessoa de 33 anos. Última, uma questão de porcentagem. Vamos ver, o gráfico a seguir descreve a taxa de analfabetismo de pessoas de 5 anos ou mais no período de 2001 a 2015, ó. Então, em 2001, havia ali 14,5% de analfabetos no Brasil. Em 2015, 9%. Eu não acredito nesses dados aqui. Porque para ser considerado analfabeto mesmo aqui, tu tem que ser, olha, saber nada mesmo. O cara que escreve o nome já não é mais analfabeto, né? Na real é maior.
Com base nos dados, considere as afirmações a seguir. A taxa de analfabetismo reduziu 55% no período representado. Não, né? Porque se reduzisse 55%, ficaria menos da metade do que era antes. E ele era 14,5 e no final ele terminou mais ou menos em 9. Reduzir mais 50% significa cair mais do que a metade. Não caiu mais do que a metade do 14 para o 9. Fake news. Então a um não é, aqui não é e aqui não é. Então é 2 ou é 2 e 3? Vou ler a 3 porque a 3 está me parecendo fácil. O número de pessoas analfabetas entre 2002 e 2015 foi em cada ano menor do que no ano anterior. Não, por causa de 2011 e 2012. De 2011 para 2012 aumentou o número de analfabetos. Então não é verdade que em todos esses anos foi sempre menor do que no ano anterior. A 3 é falsa, isso aqui não poderia ser. Então tem que ser apenas 2. A redução da taxa de analfabetismo entre 2009 e 2011 foi menor. É isso de apenas 2, letra B de bunda, a última? Isso aí. Então essa foi a prova de 2019, ó. Gostei da prova. Fazia muitos anos que eu não via essa prova aqui. Tranquila, né? Eu achei tranquila também. Achei tranquila. Um pouco de cada coisa. Então, números complexos, cálculos ali. Essa parte de funções talvez seja mais complicadinha aqui. Depois PA, PG, progressões, gráficos, soma dos coeficientes do polínomio, lei dos cossenos, função trigonométrica, aí um monte de geometria, geometria analítica, probabilidade, análise combinatória, média e gráficos, porcentagem. É isso, gente. O que que vocês acharam? Boa para revisar também, achei de Ana Paula, comentários, gurias, Brenda, Luca, Manu, Marcele, Valentina e Vitória. Algo a dizer? Boa para revisar? Maravilha, gente. Gostei também. Valeu. Ficamos por aqui então, gurias. Lembrando que hoje temos live às 20 horas. Aguardo vocês, gente. Vai estar legal. Então vou para minha casa que eu ainda tenho que imprimir as coisas para live lá que o Ben me mandou imprimir. E nos vemos então mais tarde, meninas e meninos. Beijo para vocês que estão em casa. Até mais. Tchau. Cinco, Eu abro aqui para ti. eu queria ver uma coisa. Uhum.